Então, continuando aqui o capítulo 3, que é o capítulo de apresentação de antígeno, vamos fazer uma pausa para falar de MHC, falar o que é MHC direitinho, todas as características e as propriedades, para a gente voltar a entender como é que acontece o reconhecimento do antígeno pelo linfócito T. Então, vamos lá, do começo. Como que descobriram o MHC? Descobriram o MHC quando começaram a fazer enxertos. Por quê? Porque foi enxertando que descobriram que quando tinham o complexo maior principal, complexo principal de histocompatibilidade, que é a sigla de MHC, descobriram que quando o MHC entre os grupos, o que recebe o enxerto e o enxertado era mais ou menos igual, era aceito esse enxerto. E quando não era, tinha uma incompatibilidade, então, quando era diferente, o enxerto era rejeitado. Então, aí pensaram que esse MHC estaria relacionado à rejeição e à aceitação de partes externas. Mas, na verdade, não é exatamente isso. A gente vai ver aqui agora as funções. Vamos lá. Então, o que é? O MHC é um oncogênico que vai decodificar proteínas. Essas proteínas vão estar em células das mais variadas. E vai se manifestar na superfície dessas células quando estiverem ligadas a antígenos. E elas vão apresentar exclusivamente peptídeos aos linfócitos T. Peptídeos derivados dos antígenos que forem reconhecidos, mas peptídeos aos linfócitos T. Onde é que a gente encontra? A gente vai encontrar em todos os mamíferos. Todos os mamíferos vão apresentar o MHC, e o MHC vai ter grupos de proteínas que são chamadas de HLA, são as proteínas dentro desse MHC, que HLA significa antígenos leucocitários humanos. Vamos lá. Como eu falei, o MHC é representado, é decodificado por um locogênico, e vai ter genes do tipo polimórficos e não polimórficos. Os polimórficos são os que realmente vão funcionar como apresentadores de peptídeos, e são eles que a gente vai mais ver. Eles realmente vão apresentar. Já os não polimórficos, alguns não têm uma função bem definida e alguns poucos vão decodificar as proteínas do MHC, que são as HLA, os antígenos leucocitários humanos. Pronto. Isso é o básico de onde é que tá. Agora, a estrutura do MHC também vai ajudar muito a gente a reconhecer. O MHC polimórfico vai se dividir em dois tipos, classe 1 e classe 2. Vamos estudar primeiro agora o classe 1. O MHC classe 1 está em todas as células, e a gente já vai ver por que é importante que ele esteja em todas as células nucleadas. Então, vamos lá. É essa estrutura aqui, composta de cadeia alfa 1, alfa 2 e alfa 3, além de uma beta 2 microglobulina, que na verdade não tem função, é só para estabilizar. Essa partinha azul só é mais uma função de estabilizar. Tem cadeias N-terminais, cadeias carboxy, normalmente, e aí vai ter um momento, um espaço que é um sítio que vai caber de 8 a 11 aminoácidos. De 8 a 11 aminoácidos, então são peptídeos menores. E aqui no assoalho vão ter bolsas, e essas bolsas vão ser os pontos em que os peptídeos desses antígenos vão se conectar, tá? Pronto, isso é o mais básico. Além disso, essa área próxima do ponto de conexão é uma área de muita variação. Como é uma área que varia muito, é ela mais ou menos que vai definir os grupos de MHC que vão se ligar aos grupos de antígenos. Mas isso a gente vai ver melhor daqui a pouco. O que mais importante da gente lembrar é que o MHC classe 1 vai se ligar, vai apresentar antígenos para as células TCD8, que são citotóxicas. E aí volta aquilo que eu tinha falado. É claro que a gente precisa ter MHC classe 1, porque todas as células estão passíveis de serem infectadas,
todas as células nucleadas estão impassíveis de ser infectadas. Então, o CD8, como ele vai ter uma função citotóxica, uma função de ir lá e causar dano a essa célula infectada, todas essas células precisam ter como forma de defesa. Basicamente isso. Já o MHC classe 2 tem uma estrutura um pouquinho diferente. O MHC classe 2 tem os dois N-terminais no assoalho em que ele vai se conectar ao peptídeo. Aqui cabem de 10 a 30 aminoácidos, então ele tem uma conformação que consegue pegar mais aminoácidos, e a professora chamou isso de uma conformação de cachorro-quente. Além disso, ele tem estrutura alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2, que são funcionais. É nesse sítio beta-2, bem como era nesse sítio aqui, alfa-3, que vão se ligar, os linfócitos T vão perceber que vão se conectar ao MHC. Os linfócitos T, então, se conectam ao peptídeo que tiver aqui, ao antígeno, e também ao MHC, simultaneamente, para ele reconhecer que tem antígeno e que tem apresentador de antígeno levando, que não é aleatório. Mas, enfim, nesse domínio beta-2 vai ser a ligação para o CD4. CD4 são células T auxiliares. E elas vão mediar uma outra série de ações de imunidade, de resposta. Então, a gente não precisa, não vai ser uma função de ir lá e acabar e danificar e matar aquela célula que está infectada. Então, o MHC classe 2 não vai estar em todos os tipos de células. Ele vai estar mais conectado a células realmente que são APCs, que são apresentadoras de antígeno. Basicamente é isso. Então agora, para fechar, vamos falar das propriedades dos genes e proteínas desse MHC. Primeira propriedade desse gene do MHC é que ele é codominante. Ou seja, se tem o pai e a mãe e os dois vão disponibilizar esses genes, eles vão se expressar igualmente. Isso é muito importante porque aumenta a variedade de MHCs disponíveis, tanto no indivíduo, né, porque ele vai ter 3 do pai e 3 da mãe mais ou menos, quanto na população em geral, porque aumenta a variação. Além disso, a gente vai diferenciar os MHCs pelas proteínas que eles vão possuir, que são os HLAs, como a gente já tinha falado. Os MHCs classe 1 vão ter HLAs do tipo A, B e C, e o classe 2, DP, DQ e DR-beta, sendo que pode ter até 2 DR-beta. Então, essa codominância realmente é importante saber, que aumenta muito a variedade do MHC, tanto no indivíduo quanto na população. Apesar de que a gente vai ver já que o MHC tem uma certa variedade, mas não é tão grande. E a gente vai ver já por quê. Então, vamos lá. Como é que acontece a ligação do peptídeo ao MHC? Como já tinha falado, aqui no assoalho vai existir uma bolsa, que nessa bolsa vão se conectar partes específicas desse antígeno, desse peptídeo, e essas partes são chamadas de resíduos âncora, e outro pedaço do antígeno vai se conectar lá à célula T quando for o momento. Só tem espaço para um antígeno de cada vez. Só que cada tipo de MHC consegue abarcar uma variedade grande de antígenos. Então, apesar de ser um antígeno de cada vez, eles conseguem cobrir muitos tipos diferentes de antígenos. Além disso, é importante dizer que só se reconhecem nessa região do assoalho peptídeos. Por isso que as células T também só conseguem reconhecer peptídeos. E peptídeos que foram para dentro da célula. Então, tem que ser peptídeos intracelulares. Peptídeos que o antígeno levou a proteína do antígeno estava dentro da célula e foi feito, então, um peptídeo baseado nessa proteína. Só dessa forma. Além disso, é importante dizer que nos MHCs classe 1 vão pegar, basicamente, vão reconhecer proteínas que estão no citosol, e o classe 2, proteínas que estão dentro do vacúolo.
E aí a gente lembra que se a proteína do classe 1 está no citossol, quer dizer que essa célula provavelmente está infectada. E como aí ele vai ser reconhecido pelo CD8, ele vai fazer essa ação de destruir essa célula que foi infectada. Já o MHC classe 2, como ele vai reconhecer proteínas que estavam dentro do vacúolo, provavelmente já foi englobada, então já está sob controle, mais ou menos, aquele micro-organismo ali. E aí é que vai ativar a resposta CD4, que tem uma outra série de funções que a gente vai ver nas outras unidades. Outra característica importante é a característica da estabilidade. O MHC não é uma molécula estável, ele fica mais estável quando tem a ligação com o antígeno. Então, no momento natural em que não tenha antígeno dentro desse MHC, ele vai estar dentro da célula e vai ser desligado e vai ser rejeitado. Mas quando ele se conectar ao antígeno, ele vai apresentar uma estrutura mais estável e vai ficar na membrana. E aí esse processo passa mais ou menos 2 dias, no máximo 2 dias nessa célula. E essa estabilidade de passar tanto tempo assim é bem importante para que tenha um tempo, aumentar a probabilidade de encontrar células de defesa. E um outro princípio é o da autotolerância. O MHC reconhece peptídeo, seja ele antígeno ou seja ele peptídeo nosso. Isso seria um grande problema, porque então ele não teria como diferenciar quem é que ofende a gente e quem não. Então, o que acontece? O que acontece é que a resposta para a autotolerância vai estar nas células T. Todas as células T que forem capazes, que forem criadas e conseguirem se reconhecer nossas próprias proteínas como proteínas ofensivas, são destruídas. Então, mesmo que o MHC apresente uma proteína nossa, a célula T, a que ele apresentar, não vai codificar como se fosse um momento de luta, de defesa, de perigo.